E aí, galerinha, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um bate-papo na mesa com o apóstolo Marcelo Batista. Hoje nós estamos recebendo um grande amigo, evangelista Daigo. E aí, evangelista, que bênção receber você aqui na mesa, hoje com o tema Deus pode fazer o que você não consegue. Se apresente, evangelista Daigo. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Para vocês que estão nos ouvindo, meu nome é Daimon de Lucas, sou evangelista, consagrado pelo próprio apóstolo Marcelo. Desde já eu quero agradecer pelo convite, privilégio, né, que o Senhor nos proporcionou poder estar aqui. E creio que esse bate-papo vai ser algo que vai trazer uma transformação para você que está assistindo, e eu creio que você será impactado por essa história que vai ser relatada aqui. Evangelista Daigo, como era a sua vida antes de você se tornar um cristão? Conta para nós como foi a sua trajetória de vida. Então, apóstolo, eu acredito que boa parte desse início você não conhece, até porque quando eu cheguei à igreja, eu já tinha uma trajetória já de muita derrota, né? Foi um cenário de adolescência muito difícil, onde me envolvi com muitas coisas que fugiam, né, da normalidade da minha família. Cresci num berço evangélico, meu pai pastor, minha mãe sempre foi missionária, então o que minha mãe, meu pai, a minha família esperava era algo dentro daquele padrão. Só que acabou que eu me desviei, por vontade de conhecer as coisas que o mundo oferecia, e se eu pudesse resumir toda essa trajetória sem Deus em uma só palavra, eu diria que foi uma trajetória desastrosa. Daigo, o que você falaria para a juventude de hoje, iludida pelas coisas desse mundo? O que você poderia falar para eles? O que você poderia aconselhá-los diante desse mundo tão perverso que nós estamos vivendo hoje? Isso. Então, para você que está assistindo, se existe algum jovem que se encontra nessa condição, né, o que eu poderia falar para você que está assistindo, que como, né, o tema desse bate-papo é o que Deus pode fazer com o que a gente não pode fazer, né? É você procurar a presença de Jesus. Jesus, ele está de braço estendido, Jesus está de braços abertos, e por muitas das vezes nós procuramos vários tipos de recurso, procuramos por relacionamentos, procuramos por eventos, e às vezes esquecemos que o único que pode nos livrar dessa condição é Jesus Cristo de Nazaré. E para você que está assistindo hoje, a minha a minha sugestão para você é que você procure os pés de Cristo ainda hoje, ouvindo esse bate-papo. E eu creio que, assim como eu disse, o braço de Deus estará aberto e as mãos dele estendidas para te acolher. Daigo, eu consigo também compreender, cara, que há esperança para as mães, talvez, que vão assistir ou que está assistindo, porque o seu pai e a sua mãe ansiavam pela sua libertação e a gente vê que Deus fez. Então eu também consigo perceber que Deus, ele ouve a oração do pai, da mãe e ouve a oração daquele que clama. Daigon, o que você falaria para essa galera que está nos assistindo nesse momento a respeito do clamor sincero? Porque assim como um clamor de um pai, de um pastor pelo seu filho, e uma mãe que também com o coração fechado, preso, com muito medo do que poderia acontecer com você no mundo, o que você falaria a respeito de um clamor? Porque eu posso falar, porque um dia o seu pai na porta da igreja, galera, o pai dele, pastor, na porta da igreja, juntamente comigo, batendo um papo, o pai dele disse assim: Pastor, cuida do meu filho. Eu estou em oração para com que Deus te dê sabedoria, força para o meu filho vir para a sua igreja e ficar. E hoje nós podemos ver que a sabedoria de Deus, o poder de Deus alcançou a minha vida, a vida da minha esposa, e Deus nos deu essa sabedoria para lidar com o evangelista Daigo e a sua família. Daigo, eu consigo ver que o clamor do justo surge muito os seus efeitos. Fala um pouco de um clamor, cara. O que você entende sobre um clamor baseado naquilo que Deus fez na sua vida? Amém.
Vamos lá, apóstolo. A gente conhece esse versículo, né, que a oração ou o clamor do justo surge muito em seus efeitos, e de fato toda a palavra de Deus ela se cumpre, né? Então passei por momentos muito difíceis. E durante todo esse processo, a minha mãe estava em clamor. E percebo eu que, às vezes, muitas pessoas desacreditam que, de fato, aquilo pode acontecer. Sim, Mas a minha mãe, em momento algum, deixou de acreditar que Deus poderia me alcançar. muito. Então, para as mães que podem estar assistindo esse bate-papo, ou para os pais que talvez tenham um filho ou uma filha que se encontra perdido em um processo muito difícil de ser tratado, eu quero te dizer que nesse momento, aonde você estiver, dobre os teus joelhos, porque o clamor do justo, ele surge muito em seus efeitos. E eu tenho a certeza que assim como Deus me alcançou, pastor, durante esse processo, eu tenho certeza que Jesus também, que Deus está olhando para você e vai alcançar o processo do seu filho, e eu tenho certeza disso, que Deus trará a libertação sobre a história desse jovem ou desta jovem que está passando por esse processo. Meu Deus, meu Deus. Dagon, o que te levou, filho, a conhecer Jesus? Qual foi a experiência? O que te levou a conhecer a cruz de Cristo? Então, apóstolo, como eu cresci no berço evangélico, então nós tínhamos ciências do que era Deus, do que era Jesus, qual era a sua representatividade. Mas, de fato, pelo fato de eu ser impulsionado aí, porque meu pai frequentava, minha mãe frequentava, eu nunca tive uma experiência desde o início, ou desde quando eu era novo demais, que me marcasse. Então, o fato de eu passar muito processo fora do evangelho e chegar a uma situação a qual só Deus pôde me ajudar, foi pelo fato de eu viver uma vida que não era uma escolha que eu tinha feito. Ou seja, eu era impulsionado aí porque a minha família estava inserida nesse ambiente. E acabou que eu fui me aprofundando muito no mundo, né? Mexendo com coisas erradas, como droga, como baile funk, que é algo que tem destruído muito a nossa juventude, a nossa Verdade. adolescência. Quantos jovens nesse momento ou nesse mês, né? É algo que tem sido assim muito atraente, os jovens têm se inclinado muito a isso. E para mim não foi diferente. Então, eu cheguei a um nível de poço, a uma profundidade de poço que já não existia pessoas que poderiam me socorrer. E quando eu cheguei nesse nível, eu lembro que do lado da igreja, onde era a antiga igreja, né, que hoje é a minha igreja, onde eu frequento, a minha mãe estava sentada, mas a minha esposa, e eu cheguei de um dia virado, após muito uso de substância química, a minha mãe estava sentada do lado da minha esposa, e eu cheguei para ela e falei: mãe, olha, eu não vou te prometer mais a minha mudança, porque já não está no meu controle. Eu queria mudar muito por mim, mas eu mesmo já não tenho a força de conseguir lutar. Então, o que eu preciso é que você me interne e eu arrumo uma casa de recuperação e me coloco, porque eu estou cansado de sofrer. E às vezes, após as pessoas que têm alguém que passa esse tipo de situação em casa, às vezes vai olhar e vai julgar, vai dizer assim: ah, não muda porque não quer, ah, ele gosta disso. Mas, na verdade, existe um aprisionamento no mundo espiritual, né, onde o inimigo tem lutado muito contra o jovem para prender o jovem nessa situação, e às vezes as pessoas que estão de fora, que não têm um nível espiritual de entender o que está acontecendo, não sabe o que aquela pessoa está passando. Então, aquele momento foi crucial para minha minha entrega a Jesus. Eu lembro que sempre vocês estavam passando a porta da igreja, eu estava sentado com a minha esposa, e aí na hora que eu vi vocês, aí eu já falava com a minha esposa: cara, esse cara vai chamar o pai pro culto de novo, cara. Aí eles, na hora que apontava aquele carrinho, eu falava: vou vazar para dentro de casa. Só que, por incrível que pareça, nesse dia que eu falei com a minha mãe, era de dia, e eu entrei para casa já determinado que eu ia para casa de recuperação. E chegou a noite, eu virei para minha esposa e falei: ah, você quer saber? Os pessoal sempre me chamam, eu vou lá no culto hoje. Ela: você vai no culto? Você não toma vergonha na sua cara, não? Você vai pro culto depois de tudo que você fez. Eu vou pro culto hoje. Cara, e eu creio que naquele dia foi primordial para que eu tenha um primeiro encontro com Deus real, apóstolo, a qual verdadeiramente, não pelo que os outros falavam, porque a gente ouve demais das pessoas, mas de fato a gente precisa viver uma experiência que impacta nós mesmos.
E naquele dia, cara, eu cheguei na igreja muito triste, com um semblante muito triste, e eu lembro que era o pastor Lucas, um gordinho. Um dia eu vou ter a oportunidade de ver ele de novo e falar para ele que aquele dia, o que ele plantou na minha vida, de fato aconteceu, Aleluias, e que eu venho aleluias. vivendo. Ele virou e falou assim, ó, você tá doido para largar da sua esposa, você tá todo vacaiado, mas você quer saber? Você vai ser um grande homem de Deus, você tá vendo a sua mulher lá que você tá doido para largar, ela vai ser sua esposa, você vai casar com ela, você vai ter uma vida com ela. E, de fato, tudo aquilo que ele falou se cumpriu para a glória de Aleluias, Deus. Então, se eu aleluias. pudesse falar para uma mãe ou para um pai que está nos assistindo, nunca desista do seu filho. Talvez você não consiga entender o processo. Talvez você fica chateado por achar que ele tem a necessidade de fazer tudo isso. Mas talvez existe algo pior por trás disso tudo, e que talvez você não tenha a compreensão de entender. O que eu posso te aconselhar é: não desista dos seus filhos. Procure um pastor, procure uma igreja que possa te aconselhar, porque talvez não é algo que possa ser solucionado apenas com uma conversa. Talvez você precise mesmo de uma orientação pastoral, de alguém que tem um nível espiritual para entender e te dar as estratégias que você vai utilizar para que a libertação do seu filho aconteça de fato em Cristo Jesus. Daigo, muito bom, Daigo, muito bom. Como sua vida mudou desde que você se tornou um cristão? Ótimo. Então, apóstolo, eu acredito que a partir da hora que eu tive aquele encontro com Deus, e que de fato eu fui alcançado, né? De fato o céu me enxergou naquele dia e eu enxerguei que o céu era a melhor opção para mim, né? Cara, tudo mudou, tudo mudou. Eu vivia um cenário de desconfiança, um cenário de sem esperança, sem expectativa, né? Então, tudo mudou porque Deus foi restituindo muitas coisas, pastor. Eu já não tinha mais a confiança do meu pai, da minha mãe, até mesmo da minha esposa. Então, o encontro com o céu me trouxe muita coisa que eu havia perdido. E foi um longo tempo para perder, mas Deus restituiu em um período muito mínimo de tempo. E hoje eu tenho a honra dos meus pais, eu tenho a honra da minha esposa. Então, eu acredito que tudo mudou depois que o céu me viu. Algo interessante que a sua resposta foi que Deus estava te dando uma oportunidade de restituir aquilo que você mesmo quebrou. Deus estava te dando as bênçãos, Deus estava te entregando um futuro novo, mas quem tinha que consertar o que fez era você. Eu mesmo. Coisa maravilhosa. Muitas das vezes, você está esperando que Deus conserte o erro que você cometeu. Se você precisa de pedir perdão para alguém, para você ser perdoado, você tem que ir lá. Não é Deus que vai fazer isso por você. É você que vai ter que tomar essa ação. Restituir as ações que você mesmo causou de ruim. Quem tem que fazer isso vai ser você. Deus vai abrir todas as portas novamente para você fazer tudo novo. Maravilhoso que é a mudança, né, Daigo, de Deus sobre a tua vida é clara. É clara, a gente vê que você hoje é um cara cheio do Espírito Santo, um cara que cuida da família, um cara que tem louvado a Deus com bastante unção. E o que você falaria para as pessoas que hoje precisam de tomar a mesma ação que você tomou? O que você falaria para eles? Então, o que eu posso dizer para você em cima dessa condição é que Deus está atento ao clamor. Deus ele ainda Aleluia. está atento. A Bíblia vai dizer que os olhos de Deus não estão tampados e nem os seus ouvidos, né? Se eu não me engano é isso, para que não possa ouvir o clamor. Então, você sabe que existe uma necessidade. Nós vamos ver que grandes pessoas da Bíblia, pastor, eles tinham uma necessidade. Mas além da necessidade, o que Deus enxergava neles era a sinceridade, pastor. Isso. Porque o que as pessoas deixam muito a desejar é se achegar a Deus por uma necessidade. Tá? Não tem nada errado em chegar com uma necessidade, mas deve
haver dentro de mim, dentro de você, uma sinceridade para com Deus. É isso. E por muitas das É vezes nós isso. não alcançamos as coisas, pastor. Por muitas das vezes tem pessoas que até vão na igreja e que as coisas não mudam, por quê? Eles vão baseado na necessidade. E Deus não enxerga a necessidade, Deus enxerga a sinceridade. Não. Então, se eu pudesse dizer para você algo hoje, eu diria que a sua sinceridade vale muito mais para Deus do que a necessidade que você tem hoje. Porque a sua necessidade Deus vai suprir, mas a sua sinceridade ele precisa ver. Aleluias. Meu Deus. O que você, Dai, diria para os jovens hoje que estão com dificuldade de reconciliar a sua vida com o Senhor, de ter uma vida de intimidade com o Senhor? O que você enfrentou? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? E quais foram as estratégias que Deus te deu para você conseguir superar tudo que um dia você não conseguiu? Então, apóstolo, esse é um tema muito complexo, com uma dificuldade de resposta, mas eu acredito que eu tenho algo que possa ajudar essa juventude. Muitas das vezes nós precisamos ver muitas coisas, o pastor, o apóstolo, para que, de fato, nós conseguimos Muito reconstruir ou bom. construir esse relacionamento com Deus. E o que as pessoas pecam, e por muitas das vezes nós erramos, é ter que ver algo para poder reconstruir algo. Eu costumo acordar todos os dias e dizer, oh Deus, obrigado por mais um dia. E eu creio que começa no começo, né? Ficou um pouco contraditório, mas você vai entender. Quando você acorda, se você tem uma dificuldade de ter um relacionamento com Deus ou de reconstruir algo que foi perdido, presta atenção. Quando acordar, reconhece o acordar. Porque é muito Aleluias. difícil, o apóstolo, as pessoas conseguirem Aleluias. reconstruir algo sem recomeçar, sem entender que o acordar já faz parte de um recomeço. Então, quando Deus ele É. te dá o privilégio de recomeçar, ele já está te dando uma oportunidade de construir algo que ainda não está construído. Então, as pessoas erram em querer ver o que não está sendo visto e deixa de perceber a parte fundamental, que é a oportunidade e o privilégio que Deus está dando de ele construir novamente. Isso aqui é muito interessante, porque construir é um privilégio que Deus dá todos os dias pela manhã, pastor. E é opção minha e sua construir ou não. Então, para você que está assistindo e tem essa dificuldade, talvez você se arraste o dia todo para poder enxergar algum motivo para reconstruir. Quando você abre os seus olhos pela manhã, Deus ele já está te dando o privilégio de poder reconstruir mais uma vez. Então não queira ver muitas coisas ou não queira ver coisas grandes demais. Reconhece que o ato de acordar já é um privilégio importante para que Deus está te dando para reconstruir algo que talvez foi destruído e desconstruído por você mesmo. Muito bom, Dário. Quais são os maiores desafios de ser um cristão hoje para você? Então, pastor, apóstolo, é, hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Então somos cercados por propostas e por muitas coisas diariamente, né? Nós, ao sair na rua, a ambientes que nós temos que às vezes frequentar por algum motivo, então tudo isso tá relacionado a ser cristão. Então eu acredito que renunciar o pecado, ter uma vida com Deus vai te ajudar em muito se manter, porque sem um relacionamento com Deus é impossível. Nós estamos vendo um mundo onde as mulheres estão andando de forma muito se amostrando, e se nós não formos cheios do Espírito Santo, nosso casamento pode ser destruído. Então eu acredito que nós precisamos nos encher de Deus para que nós venhamos superar, porque a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Isso. Então, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, o pecado pode ser um empecilho muito grande na nossa vida diariamente. Então você diz para a galera o seguinte, que o maior desafio que você teve como cristão foi deixar o pecado, largar o pecado. Mas Deus, ele tem, pelo testemunho que você está contando, a gente vê que muito maior do que o pecado, do que a guerra espiritual, é um Deus todo-poderoso que sempre quis te mostrar que você tinha que fazer a sua parte, que você tinha que lutar, mas ele sempre por detrás, vencendo aquilo que você não conseguia.
Isso é muito importante. Sabe o que eu aprendo com o evangelista Daigo nesta mesa hoje? Que ele sempre colocou diante dele mesmo e do adversário dele que ele não sabia se iria conseguir, mas Deus iria dar força e ele sempre fez o que tinha que ser feito. Olha, faz o que Deus está pedindo para você fazer, mesmo que esteja complicado. Talvez hoje você olha para a sua situação e fala: não tem jeito. Ei, para você talvez não tenha jeito, talvez você não tenha força, talvez você não tenha a estratégia, talvez você não tenha conhecimento, mas entrega a sua vida para Cristo. Ele vai te dar todas as instruções, é Ele que vai te dar a força. Vai vir dentro do teu espírito uma voz que vai te posicionar, uma voz que vai te mover novamente com alegria, e é essa voz que nós pedimos que você ouça, que você entenda, porque o Daigo conseguiu superar, não porque ele teve a força para isso, mas essa voz, esse Deus Todo-Poderoso, é que deu a ele essa chance de superar o pecado. Quer superar o pecado? Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Evangelista Daigon, quais conselhos você daria para alguém que tem uma vida como você tinha antes? Então, é, você está assistindo. E eu creio que esse bate-papo, apóstolo, ele vai chegar em muitas pessoas que necessitam ouvir isso daqui. Talvez poucas pessoas acreditam em você, porque eu sei a situação que você se encontra. E talvez a sua família já não acredita tanto em você, talvez você é casado e a sua esposa não acredita mais em você. Então o conselho que eu te dou é: Jesus ainda pode, ainda hoje. Você Aleluia. está ouvindo isso aqui agora, eu não sei qual é o horário que você vai ouvir isso aqui, mas pega isso no fundo do seu coração. Aleluia. Ainda hoje, Jesus pode transformar toda a sua história. Então, o meu conselho a você é: se você está ouvindo esse bate-papo, e se você conhece mais pessoas que estão nessa mesma condição, dobre o seu joelho nesse momento agora e clama ao Senhor, É. porque eu creio que o Senhor, Ele irá te alcançar ainda hoje e grandes coisas fará na sua história, ainda que muitos duvidem. Jesus ainda tem poder para transformar a tua história. Aleluias. Daigo, eu falo também por mim, porque muitas pessoas não acreditavam. Quando eu comecei, nem eu mesmo acreditava em mim. Eu pensava que eu não ia conseguir. Mas dentro de mim tinha alguém que acreditava. Tinha alguém que confiava. Tinha alguém que dizia para mim assim: você não acredita, mas eu confio, eu acredito que você vai conseguir. Muitas das vezes a gente olha as vozes das pessoas do lado de fora, as opiniões das pessoas do lado de fora, mas a voz que nós precisamos ouvir, que está lá no céu, olhando para nós e dizendo: você consegue, você vai conseguir, é Deus. Meu irmão, vamos deixar de ser homens movidos por homens. Maior é você pelo lado de dentro do que você movido pelas pessoas pelo lado de fora. Você vai conseguir vencer todas as suas dificuldades quando você entender que você só vai se tornar grande quando você olhar para a voz maior de todas as vozes que vai ser gerada no teu espírito. Se você quer vencer todos os desafios movidos pela palavra de Deus, é entendendo que você é muito maior do lado de dentro do que movido pelas pessoas do lado de fora. O Daigo, apóstolo, sim, muito interromper bom. você rapidinho, Não, vamos lá. porque parece ser algo que a gente programou isso aqui. Mas esse bate-papo é especialmente para a pessoa que está nos ouvindo e Deus está Uau. dando o privilégio de ver duas pessoas que teve o passado completamente destruído pelo mundo das drogas ou pela criminalidade e Deus está trazendo nós aqui para Isso, poder provar para isso, você que o cenário que você vive hoje não determina isso, quem você é o uh, amanhã. isso. Deus está aqui, Daigo. Deus está aqui. Ah, Narash, Torengekai, meu Deus. Talvez você. Eu estou com vontade de chorar, porque hoje você está vendo duas pessoas que, outrora, o inimigo dizia: acabou, vai ser um viciado na cocaína,
A família vai ver ele dentro de um caixão morto por causa deste mal. Mas o Senhor, Dagon, olhou para a nossa casa. Glória a Deus. O Senhor olhou para a oração dos nossos pais, cara. E olhou e disse assim, ó, aquilo que o inimigo preparou não vai conseguir edificar a vida deles para destruição. Mas o que eu preparei vai edificá-los para viver coisas grandes. É Deus mostrando, o inimigo traça um plano, mas a última palavra continua sendo a de Deus. Então a palavra que eu te entrego hoje, não desista da tua história, não desista da sua família. Você talvez está vendo e você pede por um ente querido seu, ou você está nessa situação, viciado em droga, ou viciado na pornografia, ou viciado em cigarros, ou viciado em funk, viciado em diversas coisas que esse mundo oferece de maldição. Eu quero te dizer que o Senhor tem uma chamada para a sua vida e Ele vai concretizar ela, porque não é sobre o que você quer, é sobre o que Ele tem para fazer. Então creia, assim como Deus fez a minha vida, assim como Deus fez a vida do evangelista Dagon, Ele vai fazer na sua história. Algo muito interessante também, Dagon, que eu lembro um dia, eu te chamei para você me ajudar, e o Dagon chegou na igreja com o nariz lotado de cocaínas, doidão. E o Senhor me mostrou que ele estava. Mas em nenhum momento o Senhor queria que eu te desse uma lição de moral. Mas sabe algo que me encantou, cara? Que mesmo você, na situação que você estava, você não deixou de fazer o que você falou que iria fazer. Sabe, é isso. Muitas das vezes a gente caímos, pecamos e nos escondemos como Adão. Sabe, não se esconda. Faça, mesmo vendo que você não está tendo força. Talvez você pecou, talvez você está fumando, talvez você caiu no pecado da prostituição e o inimigo quer colocar na sua cabeça, não vai à igreja, não ajuda. Meu irmão, mesmo cometendo pecados, vai à igreja. Mesmo você olhando assim, dizendo assim, eu não consigo orar, eu não tenho vontade de orar. A princípio, você não vai conseguir orar mesmo. Você não vai conseguir fazer isso mesmo, porque a sua carne, ela não vai deixar, não agrada a ela. Mas continua fazendo, mesmo quando você não quer, continua orando, continua buscando, porque assim você vai mostrar para Deus e mostrar para a sua natureza humana que a sua vontade está acima da vontade da carne. Não desista, continue orando. Pecou ontem, vai à igreja amanhã. Errou hoje, vai à igreja à noite. Apóstolo, eu cometi o maior pecado e Deus não vai me ouvir. Sim, porque Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. A maior oração é a oração de um homem que está com o coração arrependido. Ele ama ver homens e mulheres com o coração arrependido. Ele ama essa oração, a oração do arrependimento. Amém? Evangelista Dagon, como você descreve hoje o seu relacionamento com Deus? Ótimo, apóstolo. O meu relacionamento com Deus hoje, eu descrevo ele com uma palavra de Deus, porque é necessário que nós tenhamos um relacionamento com Deus e as pessoas às vezes se perdem. Como que é ter um relacionamento com Deus? E por muitas das vezes não está só relacionado a uma vida de oração. Certo, uma vida de oração é relacionamento com Deus, mas tem muita coisa que Deus vai falar com nós através da palavra. É isso. Pode ser que aconteça na oração, pode, mas a leitura bíblica ela é essencial para que você ouça coisas de Deus que talvez ele não falaria na oração. É isso. Então, Deus tem vários meios de comunicação conosco, então eu acredito que o jejum coopera para que a presença de Deus se aprimore em você a cada vez mais, com uma força maior, e que a oração também é essencial para que você tenha um relacionamento cada vez mais ativo, né, com Deus, e que a palavra de Deus tem que fazer parte desse relacionamento todos os dias da nossa vida. Conta para nós, Dagon,
um momento que você teve um relacionamento mais intenso com o Senhor, mais forte, e o que você recebeu quando você se entregou mais? Porque tem vezes que nós nos entregamos menos, tem vezes que a gente está muito cansado, isso acontece. E conta para nós, dentro desse relacionamento com Deus, uma experiência que você teve assim que marcou a sua história. Ora, apóstolo, vai ficar difícil de eu escolher um momento, porque eu tenho vivido muitos momentos, um melhor do que o outro. Aleluias, aleluias. E, e como é de costume, várias pessoas têm a forma de expressar esse sentimento ou essa experiência de uma forma. E geralmente as experiências que eu tenho com Deus, elas me trazem muitas lágrimas, não de tristeza, mas sim de alegria. Então, por muitas das vezes eu coloco ali um fundo musical, estou lendo a palavra e Deus fala de certa forma comigo dentro daquela palavra, e Deus me leva sempre aonde que Deus mais bate na tecla, de me mostrar o meu passado, toda a trajetória que eu passei e para onde eu estou hoje. E aí Deus me traz à memória que eu ainda preciso melhorar muito, mas Ele me faz olhar para trás e ver que tudo que eu fiz foi fundamental para que eu chegasse hoje. Então, eu choro muito nos pés de Deus porque eu consigo ver a cada dia que o meu relacionamento com Ele se estende, o meu clamor a Ele, a minha vida de intimidade que eu tenho buscado com Ele tem me trago esses tipos de experiência, onde Deus me permite olhar para trás e por muitas das vezes, que é muito normal, pastor, a gente chega cansado, às vezes você nem programou para ter aquele devocional com Deus, e você olha a Bíblia está ali, você pega a Bíblia, abre a Bíblia, coloca um fundo musical, e aí você começa a Aleluias. ler a palavra de Deus e Deus começa a falar no seu coração e aí você começa a chorar. Então, eu sou alguém que sou muito impactado por Deus interiormente e a minha forma maior de expressar é em lágrimas, porque eu consigo ver tudo que Deus fez da minha trajetória do começo até hoje. Então, para mim, esse relacionamento, essa experiência de choro com Deus, para mim é muito importante todos os dias. Aleluias. Dagon, qual foi o momento mais difícil da sua vida e como a fé em Deus te ajudou a superá-lo? Então, apóstolo, para mim o momento mais difícil foi quando mesmo eu cheguei lá na sua igreja na primeira vez, desacreditado de mim mesmo e de todas as pessoas que estavam em minha volta pelo meu comportamento, por tudo que eu representava. Então, para mim, de fato, aquele momento foi o mais difícil. Mas eu já conheci pessoas que passou pelo processo que eu tinha passado e, de certa forma, estava transformado por Deus. Então, eu tinha a expectativa que Deus podia fazer por mim. Eu não Aleluias. sabia em qual momento. Eu sabia que eu necessitava e só Ele podia fazer. Então entra muito aquilo que eu falei no começo, o fato da sinceridade. Eu tinha uma necessidade de mudança. Eu Sim. precisava alcançar essa mudança. Mas maior do que a minha necessidade, eu cheguei com a minha sinceridade com Deus. Então eu Aleluias. acho que a Aleluias. minha sinceridade foi crucial para o céu me enxergar naquele dia. Porque se não fosse naquele dia, pastor, apóstolo, talvez a minha mãe tinha sim procurado uma casa de recuperação. Então a sinceridade que tinha no meu coração antes da necessidade naquele dia foi primordial para que o céu me alcançasse. Algo que trouxe, algo que veio ao meu coração, que Deus trouxe no meu coração nessa mesa agora vocês traçaram uma expectativa. A única chance é me internar. Vocês traçaram ali uma expectativa humana e fora do que Deus estava pronto para fazer. Sim, Era como Deus estava mostrando para você o seguinte: você já tentou, mas você não conseguiu. Ou seja, você já fez todo o possível e a casa de recuperação seria mais uma estratégia frustrada. Por quê? Porque você iria passar pela carta de recuperação, mas você voltaria da mesma forma, porque a única pessoa que iria transformar e restaurar sua vida era Cristo. E sabe, Daigo, o que mexe muito comigo é que Deus deixa a gente fazer o que nós queremos. Deus, ele a todo tempo ele quer mostrar para nós que as nossas ações, elas nunca vão conseguir chegar
aonde as ações, o poder de Deus consegue nos levar. Verdade. E eu consigo perceber que quando você pensou que a única solução era a casa de recuperação, Deus veio e mostrou que a casa dele era a solução que você precisava, era a casa que você precisava entrar, era o amor que você precisava sentir para você mudar a sua vida. Eu costumo dizer o seguinte, que o amor que Deus nos dá é o amor que nós precisamos entregar para as pessoas. A paz que o Senhor nos entrega é essa paz que as pessoas precisam receber de nós. E o possível você faz, mas o impossível é somente Ele. E eu quero profetizar na sua vida. Assim como o Espírito Santo de Deus fez na vida do Daigo, fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer no meio da tua parentela. E a partir de hoje, a sua vida vai mudar. Por quê? Porque Deus está mostrando, se você vir até ele, da mesma forma que o poder dele mudou a nossa história, ele também mudará a sua. Aleluia! Recebe essa palavra aí, viu? Meu Recebe essa Deus, palavra. é pesado isso, é muito Pesado. pesado, porque você estava. O inimigo, né? O inimigo estava querendo dar, colocar na sua cabeça, não, é a casa de recuperação, é a casa de recuperação. Por quê? Porque ele sabia que naquele momento Deus tinha escolhido para te resgatar. E isso é interessante. É interessante. Se você for mais além, ele sabia que eu tinha sinceridade, mas ele queria tirar de mim a expectativa. É, Então, o que acontece é o seguinte: talvez você tenha até a sinceridade, e o inimigo está lutando para tirar sua expectativa, porque sem a expectativa, talvez você não vai estar no ambiente ideal para que isso aconteça. Então, que a sua expectativa seja restaurada hoje. Todo o aleluias. desânimo, todo o empecilho que te Aleluias. impede de estar no ambiente que Aleluias. Cristo está sendo quebrado agora. E a sua expectativa e a sua esperança vai ser restaurada e Deus irá alcançar a sua vida tremendamente. Oh, aleluias. Meu Deus, velho. E é isso. Gente, aqui nós estamos falando do que Cristo pode fazer quando nós abrimos o nosso coração. Olha, e pegando mais esse gancho, tá? Vamos mais profundo? Bora. E o lindo é que o inimigo ele antecipou. Deus já estava preparando, Deus já tinha preparado o que ele ia fazer. Aí o inimigo se antecipa, mostrando para você toda a sua trajetória, todos os seus erros e colocando dentro de você o seguinte: você não é capaz. Mas o Senhor já tinha preparado tudo para com que você viesse até Ele e você fosse restaurada por Ele. O inimigo se antecipa. Então, o que eu entendo, mesmo quando o inimigo se antecipa para mostrar para nós o quão fraco que nós somos, o quão pecador que nós somos, ele ainda está trabalhando para Deus, porque ele está trazendo na nossa consciência quem nós somos e quem nós podemos ser quando ele entra na nossa vida. Porque a primeira coisa para Deus trabalhar no nosso coração, nós temos que saber quem nós somos, fracos, pecadores. E quando nós entendemos isso, quem nós somos da nossa natureza humana, o Senhor mostra quem Ele é na sua essência, Porque o poder de Deus se aperfeiçoa. na nossa fraqueza. Meu Deus! Glória a Deus. E é isso, e foi isso que Deus estava querendo te mostrar. O poder dele aperfeiçoando em sua fraqueza. E eu fiz o possível. Sim ou não? Fez. E qual é o tema do bate-papo? Deus pode fazer o que você não consegue. O possível eu fiz, mas o que eu não podia fazer, ele fez para a glória de Deus. Aleluia! 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 Davi, eu quero te fazer uma pergunta. Essa pergunta é o seguinte: como você lida com dúvidas e questionamentos sobre a sua fé? Então, apóstolo, às vezes nós nos deparamos com pessoas que proclamam outro tipo de religiosidade
e às vezes não acreditam em muitas coisas, mas eu tenho algo definido dentro de mim porque o que Deus gerou em mim me trouxe uma definição de quem Ele é. E movido nisso, a minha fé ela está bem definida e fundamentada no que Deus é. Então, muitas coisas que vêm de fora daquilo que eu já defini do que Deus representa para mim, hoje, graças a Deus, pela maturidade que Deus me trouxe, eu sei separar muito bem as coisas e sei o que é a fé e o que Deus representa para mim. Então, Aleluia. eu lido com muita facilidade porque eu já tenho algo definido do que Deus é para mim. Então, as pessoas muitas das vezes se perdem nisso porque não definem, não tem uma definição própria do Isso. que Deus representa para ela. Então, quando nós sabemos o que Deus representa para nós, se torna algo muito mais fácil lidar, porque nós sabemos de fato no nosso interior o que Deus representa e o que Ele é para a nossa história. Para você conseguir avançar, primeiro você tem que saber quem Deus é. José. Aleluia. Dailo, o que te motiva a manter uma vida cristã, mesmo diante dos desafios? Apóstolo, eu, eu acredito que o que me motiva todos os dias é tudo que Deus fez e vem fazendo. Porque hoje eu poder acordar e ter a minha esposa do meu lado, os meus filhos bem, eu ser alguém lúcido que posso levantar e que posso tomar ações que Deus me permite tomar, que Ele me fortalece para mim poder tomar, é o suficiente para que eu me mantenha motivado todos os dias. É poder olhar para mim há 7, 8, 9 anos atrás, onde meu pai e minha mãe não confiavam em mim, ninguém mais acreditava em mim, e hoje tudo que eles vão fazer passa por mim. É eu poder receber um WhatsApp do meu pai e ele me chamar para jantar na casa dele e eu ser recebido como algo exclusivo, sabe? De você sentir um amor que é Jesus que põe, porque um dia ele olhou para mim assim, poxa, cara, como é que meu filho, filho do pastor, pode ser vacaiado desse jeito? E hoje eu poder ser alguém que para ele é importante, não porque eu seja, mas porque Deus me fez ser Aleluia. alguém que eu não era, então isso me motiva todos os dias, por quem eu me tornei em Deus. Aleluias. Como você define milagres e qual o papel deles na sua vida? Ótimo. Essa pergunta é difícil, cara. Essa é difícil muito dependendo do ponto de vista do que é milagre para as pessoas. Assim como a fé, eu tenho algo bem definido para mim, então não se torna difícil. Eu não tenho a necessidade, apóstolo, de que Deus levante alguém de cadeira de roda na minha frente. Eu não tenho a necessidade de que um cego volte a enxergar na minha frente. Porque todas essas coisas elas já foram feitas. E Deus ele não precisa provar para mim que ele pode fazer. É isso. Ele já provou. E para mim ele não precisa provar nada. Então, o eu acordar e levantar todos os dias, eu vivo um milagre. Então, todos os dias eu vivo um milagre. Mas as pessoas não conseguem ter esse entendimento. Elas querem ver coisas miraculosas. Não que não vá acontecer, mas se eu não consigo reconhecer o levantar, eu não estou pronto para poder ver coisas maiores do que isso. Então, a definição que eu tenho de milagre é eu acordar todos os dias, e a importância dele é eu saber que eu vivo todos os dias um milagre. Aleluias. Você já pressionou ou vivenciou algo que considera um milagre? Você já presenciou? Além de você ser um milagre, você já presenciou um milagre na sua frente? Você olha, Já recentemente. Não provocado por mim, claro. Porque é o céu que escolhe, o céu é que define quando isso acontece. Mas eu já vou deixar um convite exclusivo para a galera. Aleluias. Vamos lá. Eu quero convidar para você que está assistindo esse bate-papo para poder vir nos nossos cultos na quinta-feira às 20 horas, né, apóstolo? E no domingo às 19h30. Eu tenho certeza que depois que você vir num culto nessa congregação, essa pergunta vai ser algo que você vai responder com muita facilidade. Aleluia. Por quê? Nós estamos inseridos num ambiente congregacional, ministerial, aonde, apóstolo, ontem eu até comentei com a minha esposa, que existe uma manifestação e um poder de Deus surreal.
né? Já frequentei várias outras igrejas e não que elas não tenham essa essência, mas aqui foi aonde que eu consigo sentir muito em excesso. Então, recentemente, teve uma moça que expeliu ali um câncer, onde ela mesma falou, né? Então, a gente vê que a manifestação de Deus, o poder de Deus que está inserido nesse ambiente, tem provocado consequentes milagres no ambiente onde nós estamos. Casais jovens que nunca pensaram em casar, que agora já estão se programando para casar. Então, para mim, esse é um grande milagre. Porque a gente vai ver, levantar um cadeirante é legal, mas constituir uma família que não estava disposta a ser família, para mim, é muito Isso. maior. Então, eu estou inserido num ambiente que milagre tem sido, consequentemente, algo que acontece pela glória de Deus. Porque as pessoas hoje, elas têm sido atraídas, evangelista Daigo, pelos milagres, como você já mencionou, levantar uma pessoa da cadeira de roda. Talvez a pessoa espere um milagre, Deus curando a enfermidade física dela ou dele. Muitas das vezes as pessoas são atraídas à igreja pela necessidade a qual ela tem pedido a Deus para com que mude. E algo bastante interessante que certa feita o Senhor Jesus ele vai olhar para o homem e o homem vai perguntar para o Senhor pode me curar? E ele falou, sim, posso. Eu posso te curar. Mas primeiro eu perdoo os seus pecados. Maior do que você ver um milagre exterior é você ser tocado pelo milagre interior, que é o milagre da salvação. É quando nós recebemos o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque, como você disse, Dai, do que adianta um cadeirante se levantar, mas a família dele não foi restituída, as ações interior dele não foi mudada, ele ainda vai continuar sendo o mesmo. Porque Deus vai curar alguém para levar ela a pecar com mais intensidade? Sabe? Eu falo que o maior milagre que Deus me mostra não é uma pessoa sendo curada de câncer, levantada da cadeira de roda, ou esses milagres, o cego voltar e chegar. Mas o maior milagre é quando uma pessoa chega na ponta do altar e reconhece Jesus diante da igreja, que Ele é o único suficiente Salvador, e as suas ações são mudadas, e ver você, Daigo, outrora, um Daigo que não era casado, um Daigo todo atrapalhado, e hoje você, um cara pai de família, casado, no papel, você hoje com a sua empresa, você hoje em cima do altar, eu acho que isso é o maior milagre. É quando um homem verdadeiramente muda as suas ações e entra dentro do propósito de Deus. Esse é o maior milagre. É quando uma família é restituída pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Hoje eu quero dizer para você, procura uma igreja, ou se você quiser conhecer a nossa igreja, uma igreja que pregue a palavra para você, porque o povo de Deus perece por lhe faltar o conhecimento, e o conhecimento é essencial para com que você conheça o poder de Deus. O poder de Deus vem por intermédio do conhecimento a respeito do Deus Todo-Poderoso. Quando Josafá assume o seu reinado, a primeira coisa que Josafá vai trazer para ajudar em Jerusalém é a lei, é os 5 livros da Bíblia, os Pentateucos. Ele vai trazer o conhecimento a respeito de quem era Deus. Quer viver um dos maiores milagres, entrega a sua vida para o Senhor. Seja um conhecedor da Bíblia Sagrada. Ore segundo a Bíblia. Jejue segundo a Bíblia. E assim você vai ver o milagre de Deus acontecer sobre a tua história. Amém. Ó, pastor, pegando um gancho muito rápido nesse tema ainda, é, nós estamos vivendo uma geração é, que padece de conhecimento tão grande, porque, se você for ver, nós queremos ver o cego enxergar para que haja festa. Isso. Mas o que traz festa é a salvação. E quando existe uma salvação, aonde existe festa? Meu Deus. No céu.
Isso. mas nós abrimos mãos da festa do céu para enxergar algo que gere festa na terra. Meu Então, Deus. é uma geração que trocou os princípios e os valores. Antes de a festa acontecer na terra, a importância maior é que a festa seja no céu. O Aleluias. princípio não é a festa na terra, é a festa no céu. Então, nós somos pessoas que temos que gerar festa para o céu. Segundo nós, primeiro Deus. Vamos profetizar na vida deles, vamos? Vamos, claro. Nós queremos profetizar sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Que você, a partir de hoje, não vai ser um provocador de festas na terra, mas você vai ser um provocador de festas no céu. O céu vai se alegrar com as suas ações. O céu vai se alegrar com aquilo que você está fazendo. O céu vai alegrar com a tua casa. O céu vai alegrar com o seu sorriso. O céu vai alegrar com tudo aquilo que você tem vivido. Receba hoje uma restituição da parte de Deus, porque hoje você não vai ser mais o mesmo. Hoje você vai ser alguém que vai primeiro alegrar a Deus. Aleluias. Jesus. Ô, Daigon, sente que Deus te responde de alguma forma quando você ora? Sempre. Sempre. Conta uma experiência aí. Ora, apóstolo, é normal que nós passamos por muitas das vezes por situações difíceis. E quando eu falo situações difíceis, é mesmo na parte ministerial, onde você se encontra desanimado, acontece, e aonde você, às vezes você, puxa Deus, eu tô indo, mas parece que eu não tô fluindo. E aí você chora por aquilo, você busca uma resposta de Deus, e às vezes as coisas não estão fluindo pelo fato mesmo de Deus provocar esse momento para você ver que o que você precisa para fluir ou para poder romper de fato é essa lágrima a Deus. Então, sempre quando eu choro a Deus, quando eu estou passando por um momento de dificuldade, Deus ele pega na minha mão e me mostra que eu vou conseguir alcançar aquilo que de fato eu achava que eu não conseguiria. Então, eu acho que isso para mim é muito importante. Aleluia. Qual é a importância da comunidade e da igreja na sua vida como cristão, Daigo? Qual é a importância? Olha, eu estava conversando com a minha esposa antes de vir aqui, ó, pastor, o apóstolo, porque antes eu era uma pessoa Sim, e hoje eu me tornei outra pessoa. sim. Isso é a dádiva, o poder de Deus, é claro, mas com tudo que o ambiente me proporciona, ele me faz ir além do que eu era. Então, hoje, a pessoa que eu me tornei foi fundamental pelo fato de eu frequentar um ambiente que tem pessoas com potencial maiores do que o meu e que eu olho e que eu posso dizer, poxa, eu poderia ser alguém parecido. E quanto mais eu olho isso, quanto mais a pessoa vai deslanchando, eu consigo tirar coisas proveitosas para mim e baseando nisso, hoje, tudo que eu sou e que eu represento como pessoa é baseando em pessoas com que eu olho e me espelho e acho exemplar. Então, o meu diálogo, o meu caráter todo foi formado baseado naquilo que eu vejo e no ambiente que eu estou frequentando. Muito bom. Como você busca, isso é até uma pergunta bastante complexa, discernimento para tomar decisões importantes em sua vida? Olha, apóstolo, essa é difícil. Essa é Sim, difícil. por isso que eu falei bem complexa. Essa é difícil. Mas eu ainda sou alguém que para mim, como princípio, eu honro a minha casa. E aí, as coisas primeiro funcionam lá em casa. E como eu tenho como algo definido de honrar a minha casa, de proteger a minha casa, de ter um relacionamento saudável com a minha casa, eu oro a Deus. E conto muito com o suporte da minha esposa. Então, se eu preciso tomar uma atitude, que é algo que possa ser para mim ou coletivamente para minha família, a opinião da minha esposa ela é muito importante, a minha também, eu oro a Deus. E, e eu creio que, por muitas das vezes que eu oro e que eu converso com a minha esposa e ela traz algo positivo sobre aquilo que eu orei a Deus, eu recebo aquilo ali também como algo que Deus pode ter usado ela para poder falar comigo, que Muito é bom. isso.
Então, eu acho que o relacionamento com a minha família, de fato, é algo que me ajuda demais nas decisões, juntamente com o Espírito Santo de Deus. Muito bom, muito bom. De, de que forma, Dar, a fé te impacta no seu dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos, etc. Olha, o apóstolo, ela me impacta desde o começo do dia, porque eu sou alguém autônomo, né? Um empresário que depende de fechamentos de serviços, e mais do que depender dos fechamentos de serviços, é depender de Deus. Então, eu vou dizer muito sobre o ambiente que eu frequento, porque um dia você vai vir cá e você vai ver que loucura que é. É um lugar que as pessoas estão baseadas em uma fé que eu posso dizer que ela chega a ser inabalável. Então, Aleluia. são pessoas que passam por situações muito difíceis, É isso. por ventos fortes, mas eles permanecem. Então, dentro desse ambiente onde esta fé tão forte e poderosa está, ela tem total impacto na minha vida, porque eu acordo com várias dívidas, apóstolo, Sim. e eu não tenho a certeza de que nada vai dar certo. Então, a única coisa que resta em mim é ter a fé em Deus, que Ele não só cuida de mim por eu cuidar das coisas deles, mas que Ele cuida de mim porque a minha fé está movida naquilo que Ele pode fazer. Dá um conselho para a galera que está desesperada e não consegue ter essa fé. Talvez está vivendo um tempo complicado e o inimigo coloca diante dele esse tempo, mostrando para ele que ele é incapaz. Dá uma orientação a eles como superar usando a fé que hoje você está sustentado, sua casa está sustentada e que você consegue vencer esses desafios. Olha, que eu posso dizer para você é que, se você professa essa fé, descansa no Senhor. Aleluia. Descansa no Senhor, porque a gente fica muito preocupado e muitas das vezes, apóstolo, queremos buscar soluções com a força dos nossos braços. É isso. E por muitas das vezes, tudo que Deus quer é que você não use o seu braço, é que você só viva a fé e só viva o milagre que Ele quer fazer. E Aleluia. por muitas das vezes nós deixamos de viver esse milagre porque nós deixamos de acreditar e nos mobilizamos a fazer aquilo que nós achamos que seria o certo a se fazer. Se você está passando por esse momento hoje, descansa em Deus, fica tranquilo. Deus não vai deixar de arcar com você. Ele sabe do seu compromisso. Aleluia. Ele sabe do Aleluia. que você precisa. Então fica em paz, descansa a sua alma, põe um louvor, adora ao Senhor na fase ruim, porque Deus ele é fiel para suprir todas as suas necessidades. E pegando um gancho nisso, apóstolo Marcelo, eu vou contar algo aqui, eu não sei se o pastor vai me dar permissão. Eu posso, apóstolo? Pode. Essa igreja começou, quando começou, eu não conhecia ainda. Mas eu já tenho alguns vídeos que eu assisti que era numa garagem, Isso. né? Que cabia mal um carro. E depois foi para uma igreja maior, onde o aluguel era caro, porque ele saiu de um lugar que não pagava para ir para um Isso. lugar que paga. É. Então, qualquer coisa que você paga que você não precisava pagar se torna caro. Já é caro. E aí, estava difícil de pagar um aluguel pequeno. Aí, do aluguel pequeno, passa para um aluguel gigante. Então, eu consigo ver que quanto mais difícil tá a situação, mais Deus entra com a provisão. Aleluia. Então, é necessário que você confie, que você tenha esse entendimento. Está Aleluias. difícil para mim, mas para Deus nada é impossível. Aleluias. Meu Deus, meu Deus. E já pegando o gancho, essa pergunta também é uma pergunta bastante interessante. Quais são os limites, evangelista Dario, do poder de Deus? Existe algo que ele não pode fazer? Nunca. O poder de Deus é infinito. Mas Aleluia. nós temos que entender que o poder de Deus é infinito. Mas nem todo mundo vai desfrutar desse poder. Porque Deus ele tem o poder para fazer tudo e todas as coisas a hora que Ele quiser, para quem Ele quiser. Então, eu não posso limitar o poder de Deus, mas eu tenho que entender também que Ele vai fazer por mim e por você. Não que nós merecemos, né, pastor? Porque nós nunca merecemos todo o poder de Deus. Mas para que Deus faça algo impossível na tua história, Ele espera uma reação da sua parte.
Então, se você quer viver algo impossível da parte de Deus, reaja conforme aquilo que você quer viver, né, apóstolo? Porque nós vemos, eu sou ministro de louvor dessa congregação e às vezes nós estamos num momento de adoração, muitas pessoas que estão necessitando de Deus, é, em algo muito forte, e às vezes está no ambiente que Deus está tudo propício para acontecer, mas a reação nunca é expressada conforme aquilo que ela veio buscar. Então, Deus precisa ver que você está reagindo, não para que você mereça aquele poder, mas que de fato ele deposita naquele poder em você, porque ele está vendo em você a sua expressão de viver aquilo que você veio buscar. Então é muito importante que você reaja de acordo com aquilo que você quer buscar perante Deus, né, E apóstolo? é lindo porque Deus ele não tem limites. Quando tem alguém que também não tem limite. Isso. Porque se alguém limita essa entrega, Deus limita a entrega dele. Então está condicionado no que você crê que Deus pode fazer. Eu vou dar um exemplo. Quando Daimo, eu fui ordenado apóstolo, eu tinha uma visão um pouco mais limitada daquilo que eu tenho hoje. Então, quando eu estava aqui limitado diante de tudo aquilo que eu estava vivendo, a minha consagração era uma. O meu entendimento a respeito do que Deus queria fazer era um, então era bem limitado. Mas quando eu recebi essa consagração, foi aberto dentro de mim algo muito poderoso. Por exemplo, eu nunca jejuei 21 dias, 12 horas e nunca tirei a Coca-Cola. Talvez para você, Coca-Cola não é nada, mas para mim, a Coca-Cola, eu troco a Coca-Cola por um prato de comida. Então, aí vamos lá. Deus foi e me pediu às 12 horas por dia, dentro de uma sala de oração, e para ele mostrar quem ele é. Então, para eu conseguir agora entender o que Deus quer para mim, eu tenho que sair da minha limitação e fazer algo que eu nunca fiz. Entregar o que eu nunca entreguei. Se você quer ver um Deus operar de uma maneira grandiosa e da maneira que você nunca experimentou, faça o que você nunca teve coragem de fazer. Para Pedro ser chamado de líder da igreja, Pedro teve que deixar o que ele talvez antes não teria coragem de deixar. Se você quer viver coisas grandes e conhecer o Deus Todo-Poderoso em sua totalidade, é você se lançar e entregar o que você nunca teria coragem de entregar, para viver o que você nunca conseguiu viver com o Espírito Santo de Deus. Isso é muito bom. Evangelista Daigon, de que forma Deus age na vida das pessoas, mesmo quando elas não o buscam? Então, apóstolo, eu acredito que Deus, em todo o amanhecer, Deus, ele se movimenta no mundo espiritual para gerar oportunidades para essas pessoas. Então, ainda que elas não buscam, não tenham conhecimento completo de quem é Deus, Deus sempre prepara uma oportunidade. Então, Muito bom. Deus, nesse momento agora, Deus está se movimentando para que pessoas hoje ainda tenham a oportunidade de o conhecer. Então, ainda que pessoas não buscam a Deus, elas têm o privilégio de ter o céu se movimentando a favor dela, mesmo ainda elas sem saber. Então, aí nós vamos dizer como isso acontece. Às vezes as pessoas, elas nem têm o pensamento de ir para a igreja, às vezes elas nem estão passando por algo tão difícil assim, mas Deus traz um convite de uma pessoa que essa pessoa tem tanta afinidade que se torna um convite irrecusável. E através desse convite que Deus usou essa própria pessoa para fazer com que ela venha. Então Deus, ele está sempre se movimentando para gerar oportunidade para que essas pessoas que ele trabalha para que elas venham sejam pessoas que estejam no ambiente para o adorar. Aleluias. Dagon, o que significa para você ter fé no poder de Deus para realizar o impossível? Ora, o apóstolo,
Eu vou contar um pequeno testemunho aqui, Muito bom. porque uma vez o meu filho ele estava internado com pancreatite, né? E eu e a minha esposa estava vinculado ao ministério e estávamos exercendo funções. Então nós trocávamos de turno. Ela ficava um dia, eu ficava no outro dia. E um dia chegou a minha vez de trocar com ela e eu estava escalado para ministrar o louvor. E aí os médicos virou e falou para ela assim, falou, olha, é uma situação muito agravante, como ele é criança, não é normal que aconteça esse tipo de doença com crianças, e a condição dele realmente é algo muito difícil que pode custar a vida dele. Então aquilo trouxe um desespero muito grande na minha esposa. E eu estava escalado para poder fazer o louvor e na troca de plantão de turno, eu estava saindo de lá para ela poder entrar, aí ela já sabia, já chorando muito, e eu escalado, voltei para casa, tomei um banho e chorei ali em casa sozinho, porque como é para gente que está vivendo uma vida com Deus e um filho nosso chega a uma condição dessa? Aí é algo que é muito difícil, porque você começa a se perguntar, eu me dedico, eu tiro o meu tempo para poder ter um tempo para Deus, mas o meu filho está nessa condição. Mas em nenhum momento eu tive esse momento de trocar com Deus esse argumento. Meu filho está lá dentro do hospital, eu estou escalado, eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus, pastor. Porque não é sobre o meu filho estar bem ou não, ou sobre a minha esposa estar bem ou não. É sobre adorar a Deus, cara. E eu Aleluias. lembro como hoje. Havia um pregador que veio pregar na igreja nesse dia e ele pediu para cantar: Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, e Meu meu filho Deus. internado. Uh, E eu adorando esse louvor. E eu saí com tanta paz desse culto que a minha esposa começou a achar que eu não estava me importando com a condição do meu filho, porque ela perguntava: "Não, e se acontecer alguma coisa, eu fico em paz, não vai acontecer nada não." Mas uma fala tão mansa e tranquila, sim. de tanta certeza que Deus estava fazendo alguma coisa, e aí acabou que meu filho ganhou alta antes do dia. Até hoje eles não sabem como meu filho teve aquilo lá, e meu filho foi curado, e até hoje eles não sabem como que meu Como filho ele foi foi curado. curado. Então, Aleluias. a fé em Deus é algo que me inspira a praticá-la todo dia. Porque talvez nós não vamos precisar vivenciar essas coisas todos os dias. Mas quando for preciso, Deus vai entrar com recurso para a minha e para a tua história. Aleluias. Meu Deus. Tagon, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão passando por momentos bastante difíceis e buscando a esperança? Então, nós vamos ver que Jesus ele vem para nos trazer uma esperança, pastor. O próprio Jesus e Deus, ele vai representar com todo o seu poder, com toda a sua glória também a esperança e a expectativa. E se eu pudesse dar um conselho para você que está assistindo, você não vai encontrar esperança e expectativa em qualquer lugar. Só existe um lugar hoje que, se você abrir e meditar nela, você vai ver que existe ainda solução para você. Então, o meu conselho para você é que você abra a tua Bíblia aí na sua casa, porque eu sei que existe uma Bíblia aí. Aleluias. E medita na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é vida. Aleluias. Ela é vida. Aleluias. Eu creio E nisso. com todo o poder que há Eu creio sobre a nisso. palavra, com toda certeza você será reanimado com a glória de Deus e, juntamente com a glória de Deus, a esperança e a expectativa de ser transformado pelo poder de Deus, né, pastor? Apóstolo. Eu creio nisso. Eu creio muito nisso. Dago, e algo bastante interessante nessa pergunta é: qual mensagem você passaria? Dentro de tudo que eu ouvi a respeito do que Deus fez na sua vida, é confiar em Deus, é se mover segundo aquilo que Deus está proporcionando para você. Não desista nunca, mesmo com o mar diante de você fechado. Olha para o mar, mas não olhe para o mar temendo ele. Olha para o mar como Moisés olhou.
Quando Moisés olha para o mar e olha para as pessoas com medo, ele corre para o Senhor, porque é somente o Senhor que pode abrir o que as minhas mãos, o que a minha força, o que a minha sabedoria não consegue abrir. E ele corre para Deus e diz: E aí, Deus, o que possamos fazer? E Deus vai dizer para Moisés: Moisés, pegue o cajado, bata na água e dê ordem para os meus filhos que marche. E a palavra hoje que eu também deixo para vocês é: marche, continue caminhando, mesmo com as dificuldades, dizendo acabou, não tem mais jeito, que tem jeito sim, marcha. A ordem de Deus é continuar crendo, continuar confiando, continuando olhando para cima, porque do alto que vai vir o meu e o seu socorro. Dagom, o que você diria para alguém que questiona a existência de Deus? O que você diria para alguém, talvez, que está nos assistindo e essa pessoa questiona Deus por uma situação que passou, talvez vê o seu testemunho e fala assim: como que Deus pode deixar isso acontecer com ele? E talvez hoje essa pessoa está questionando com ele ou com ela: por que que Deus deixou eu perder o emprego? Por que que Deus deixou eu passar por isso? Eu sou servo dele, ou talvez não é servo de Deus ainda. Como que você é, 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 como que você passou por isso? Como que você conseguiu vencer? Como que você qual a palavra que você daria para essas pessoas? Olha, apóstolo, eu acredito que toda ação existe uma reação e todo esse percurso que eu fiz, né, toda essa trajetória que eu me propus a passar, eu, de certa forma, eu tenho ciência que a consequência que eu tive que arcar com tudo isso foi própria minha. Deus ele tem um plano magnífico para todas as histórias. O plano de Deus é de salvar a mim, é de salvar a você, de salvar a cada uma das pessoas. Então, muitas coisas Deus ele não vai poder impedir de acontecer, porque tudo aquilo que nós plantamos, de fato, nós vamos colher. Isso. Então, existem consequências, pastor, apóstolo, que não vai ser retirado de nós. Então, muitas coisas que nós fazemos, de fato, as consequências elas virão e Deus não vai deixar com que nós passamos sem arcar com a consequência. Porque o princípio foi assim, Adão ele erra e ele é retirado do paraíso por consequência do erro. Não é que Deus não amava Adão, Deus amava Adão, mas a consequência do erro do Adão ele teve que separar. Isso. Então Deus tem um plano de vida, de amor para todos nós, mas nós temos que entender que todas as coisas que acontecem com nós, existem também consequências de coisas que nós plantamos e às vezes nós tiramos a cabeça que às vezes nós enfrentamos situação e achamos que é injusto aquilo que nós passamos, mas na nossa recordação nós não lembramos um dia que nós plantamos alguma coisa de mal e queremos que isso passe despercebido. Então eu acredito que para você que está enfrentando esse momento difícil, de achar até que Deus não existe por você estar enfrentando momentos difíceis, entenda que muitas vezes desses momentos difíceis Deus utiliza para aproximar você dele e não para trazer esse afastamento. Então que você entenda que esse momento difícil ele vai ser muito melhor no seu entendimento de entender que é um convite de Deus para você se aproximar do que você entender que de fato Deus não existe pelo momento que você está passando. Isso. Meu Deus. Daigo, como podemos fortalecer nossa fé e nos aproximar cada vez mais de Deus? Oração, uma vida de palavra, dedicação à palavra de Deus, né? Eu acho que é muito importante também cultuarmos, pastor, estarmos debaixo de uma liderança espiritual, estar dentro de uma congregação faz total diferença, porque ali você vai existir pessoas que vai te ajudar, que vai te auxiliar, porque a gente sabe que é muito difícil, sozinho é muito difícil. Então é fundamental com que essas pessoas, e para mim foi fundamental estar congregando, estar tendo uma vida de oração com Deus, uma vida de meditação na palavra. Então, isso é fundamental para quem quer ter uma vida estabelecida com Deus. Aleluias. Evangelista Daigo, existem alguns conselhos que você daria
para quem deseja aprofundar a sua vida espiritual? Olha, eu tenho para mim, aposto que é fundamental. Existe uma grande dificuldade nisso, Muito. porque o tempo está cada vez mais apertado. Não é uma desculpa, porque quem quer alcança, quem quer se disponibiliza a ter um tempo para isso daí, mas com toda certeza é fundamental. Os grandes homens de Deus relacionados na Bíblia, todos eles eram de extrema profundeza na área espiritual. Então, muitas coisas que eles realizavam naquele tempo, hoje não são realizadas mais com a mesma intensidade, porque o nível espiritual da nossa geração é muito inferior àquele momento. Sim. E não que nós não podemos chegar ou nos aprofundar como eles se aprofundaram, mas existe uma grande dificuldade de nós definirmos o que é mais importante e o que não é mais importante. Então, nós estamos dando muita prioridade para coisas que talvez não faz sentido para nós, ou são coisas que são coisas que podem ser secundárias e colocamos como coisas primordiais. Então, com toda certeza, você que busca ter uma vida intensa de entrega para Deus, se aprofundar no mundo espiritual, ter um conhecimento do que o mundo espiritual pode representar para você e até mesmo para o seu chamado, é muito importante, né, apóstolo? É isso aí. Povo de Deus, Deus pode fazer o que você não consegue. Nós chegamos no final desse bate-papo na mesa, a qual eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer essa história, de ser um dos instrumentos de Deus, homens de Deus, juntamente com a minha esposa, a ver Deus transformar a vida do evangelista Dairo e da família dele. O conselho que eu deixo hoje aqui para você é que Deus, ele tem poder e ele quer usar esse poder para te ajudar. A intenção do coração de Deus para você assistir esse bate-papo é que ele tem algo muito grande para fazer na sua vida, assim como ele fez na minha, assim como ele fez na vida do evangelista Daigo. Eu quero dizer para você o seguinte: a maior intenção no coração de Deus é que você experimente o melhor dele dentro de você. É possível. É possível. É só você ser sincero. É só você abrir o seu coração, apresentar para ele as suas limitações, as suas dificuldades e pedir a ele para com que ele te ajude com o poder dele. E esse poder sendo forte e poderoso dentro de você, a ponto de mudar as suas ações. Esse bate-papo está falando a respeito que Deus faz o que você não consegue fazer. Aqui tem dois testemunhos que Cristo fez o que eu e o que eu Dário, humanamente falando, nunca conseguiríamos fazer. Eu quero dizer para você, é possível. É possível, é possível. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai ser um instrumento de Deus nessa geração. Você vai ser alguém que Deus vai transferir uma unção, vai transferir uma palavra e vai mostrar que Ele é Deus que cura, liberta, transforma. Você é alguém que Deus escolheu para mostrar os seus atributos e quem Ele é. As pessoas vão conhecer Deus quando olhar para você. As pessoas vão conhecer o amor de Deus. As pessoas vão conhecer a sabedoria de Deus. As pessoas vão conhecer quem Deus é por intermédio das suas ações. Eu profetizo isso sobre a tua vida e que hoje você seja edificado por esta palavra em nome de Jesus. Nós agradecemos a vocês que nos assistiram e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. Foi um prazer estar aqui, viu, apóstolo Marcelo? Espero que Aleluia. você que vai assistir esse bate-papo, seja transformado, porque antes de todo esse bate-papo,
o poder de Deus também estava inserido em cada palavra, em cada É momento que foi verdade. contado todo esse testemunho aqui. E que você assista esse bate-papo e passe a entender que o poder de Deus pode fazer aquilo que você não consegue fazer, né, apóstolo? Aleluia, isso. Assim, eu deixo um grande abraço, espero que vocês prestigiam esse vídeo, prestigiam essa palavra e toda essa dedicação que o próprio Deus preparou, né, e separou para que você ouça e de alguma forma seja impactado, restaurado e transformado através dessa mensagem. Que Deus abençoe vocês.